tocar com vocês neste vídeo sobre a classificação do Botafogo, né? Enorme, enorme, gigantesca, gloriosa classificação do Botafogo, né? Para a próxima fase da Libertadores de América. Senhores e senhoras, torcedores e torcedoras do Glorioso, torcedores e também torcedoras de outras equipes. Até porque, para mim, na minha opinião, este vídeo também é para ser visto por outros torcedores, né? Porque o Botafogo supera a própria torcida do Botafogo, se vocês me permitem a observação. O Botafogo é um patrimônio do futebol brasileiro. O Botafogo é um patrimônio do futebol da América do Sul. Então, quando o Botafogo consegue um feito desse, eu me lembro de tudo isso, né? Foi emocionante. Teve momentos assim foi muito tenso. Muito tenso. O mais interessante é que o Botafogo hoje não fez uma grande partida. Não fez uma grande partida. No entanto, eu tenho para mim que muitos torcedores estão até mais felizes hoje. Mesmo afora a questão da classificação, estão muito mais felizes, né, com essa vitória do que estiveram em várias outras vitórias em que a equipe jogou melhor. Porque o jogo que aconteceu na casa de Laú Peruana foi, de fato, um jogo de times grandes, né? Inclusive, o time peruano mostrou, né, uma grandeza, né, que é o resgate do seu tamanho, né? É um time enorme, né, a maior torcida do futebol do Peru. É a torcida, uma das mais apaixonadas que temos na América do Sul. Fiel, fanática, enfim. E que há muito tempo não via o seu clube, a sua equipe, com esse padrão competitivo. E que hoje precisou, na verdade, jogar muito mais, né, se superar muito mais para conseguir passar por esse Botafogo. Porque esse Botafogo é um time hoje muito bem montado. E Laú Peruana não conseguiu. Laú Peruana, né, conhecido como Universitário de Lima, só não venceu esse jogo que estava enfrentando esse time do Botafogo, tá? Só não venceu esse jogo que estava enfrentando esse time do Botafogo, que tem alma. Que tem alma, gente. Que tem bastos. E que tem técnico. É isso. Então vamos lá, vamos continuar com essa reflexão. Antes, só me permita rapidamente fazer um parêntese para falar do patrocinador. Antes que eu me esqueça, né? Antes que eu não me dê conta, né? Porque tá tenso o negócio aqui, né? Eu realmente estou muito emocionado com essa classificação do Botafogo. Foi uma coisa assim que eu fiquei pensando nos torcedores que foram para o Peru, né? A dificuldade, né, dessa viagem. E perdidos naquela multidão. A felicidade dos torcedores do Botafogo. Eu me lembro dos momentos difíceis da Série B do time, né? Os momentos complicados de humilhação que essa torcida sofreu tanto, né? Então acho que esse é um momento de muita felicidade, porque a gente, lembrando daquilo, a gente consegue perceber que a vida é outra agora, né? O mundo é outro, tudo diferente. E curioso, meus amigos e minhas amigas, que não era nada disso antes da chegada do Arthur Jorge. Nada. O que a gente percebe é o tempo que se perdeu. Agora, aquele tempo que se perdeu também foi importante para que a gente olhe para o trabalho de agora e valorize. E dê o devido valor, neste momento, para o trabalho do técnico português. Porque se ele chegasse no começo, de repente as pessoas não teriam visto tanto a transformação desse Botafogo e não conseguiriam enxergar a qualidade do trabalho atual do Arthur Jorge. Ok? Então, parênteses aqui, já estava sendo tomado novamente aqui, né? Para falar que este vídeo tem o patrocinador do XBet, que é o patrocinador, preciso falar, né? E, claramente, aqui é uma dica para você que curte uma aposta esportiva, né? Se você gosta, use o link que está no comentário fixado deste vídeo para se cadastrar na OneXBet e coloque também lá o nosso código promocional Monchijosa para te garantir um bônus aí, né? De primeiro depósito até R$3.000. R$3.000. Claro que essa dica não é para você que não curte a aposta esportiva. Para você que curte a aposta esportiva, a minha dica, aposte numa casa séria. Não em qualquer uma, né? Vai naquela que é a mais confiável do mundo, gente. Lá na Europa tira como a mais confiável a OneXBet. Para você que curte uma aposta esportiva, claro. Não em casa que está envolvida com problema aí, né? Casa séria. Que vai entregar seus lucros rapidamente, sem nenhuma burocracia, enfim, que é o caso da OneXBet. Então, não conhece, usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá, coloque o código promocional XJOSA para você ter o direito de um bônus de até R$3.000. Beleza, gente? Ok, fechando parênteses então, continuando com essa classificação do Botafogo, que não fez um bom jogo.
não fez um bom jogo, como eu previ que seria muito difícil. Precisamos também apontar duas questões aqui. Primeiro, a pontaria não estava boa, né, dos peruanos. Primeiro ponto. E aí você pode ir para um caminho de que o problema foi que os caras não estavam com a pontaria boa. Não, foi um ponto. Tem um outro. O outro se chama Bastos. Esse monstro de Angola, né? Esse monstro angolano. Esse jogador espetacular. Esse jogador é muito Botafogo, esse jogador, hein? Ele é muito Botafogo. E ele é muito este momento do Botafogo. Energia, entrega, disposição, luta, empenho, chegada forte quando precisa, enfim. Grande Bastos. Bastos, na minha opinião, representou hoje dentro de campo essa classificação. Bastos hoje é também um dos nomes dessa classificação. Heróica, sensacional, fantástico. Por quê? O Botafogo hoje, diferentemente de outras partidas em que comandou muito o jogo, o Botafogo hoje não conseguiu ter esse comando. Mas o Botafogo, não é que o Botafogo não tentasse ter o comando, o Botafogo não conseguiu. Porque hoje tivemos sim, a despeito da equipe peruana não conseguir finalizar, acertar tanto gol. A despeito da equipe peruana ter sim e muitos erros, alguns processos na chegada, sobretudo no terço final. A despeito da equipe peruana ter sim alguns problemas ali, embora tenha sim muitos ajustes e muitos acertos, né? A despeito de tudo isso, né? Precisamos pontuar que o Botafogo também, assim, precisamos pontuar que essa equipe ela teve um domínio sobre o Botafogo. E o Botafogo tentava, mas não conseguia. Não conseguia. Era assim, era uma espécie de rolo compressor que se processava às vezes com muita intensidade, às vezes com mais leveza, mas continuava o tempo inteiro. Eles queriam fazer o gol, queriam a vitória, precisavam da vitória e jogaram pela vitória. Entende? Mas no que o Botafogo foi gigantesco hoje? O Botafogo hoje foi, né, gigantesco, sobretudo, na mudança do jogo. Na maneira de conseguir se comportar como o Botafogo do Arthur Jorge, jogando de forma diferente do que tem jogado o Botafogo do Arthur Jorge. Porque esse time precisou, em vários momentos, ser o time defensivo, e ele conseguiu ser. Ser o time da resistência, ele conseguiu ser. Ser o time da resiliência, ele conseguiu ser. Ele conseguiu ser tudo isso hoje. E esse pacote, né, que simboliza tudo isso, é bem diferente daquilo que a gente tem visto em outras partidas do Glorioso na temporada. Portanto, não é que o Botafogo não fez um bom jogo, o Botafogo fez um jogo diferente. Né? Essa, na verdade, é uma interpretação bem melhor. Né? Se nós olharmos objetivamente, rigorosamente, não foi sim um grande jogo, sobretudo se nós compararmos, né, o futebol apresentado hoje com o futebol apresentado em outros momentos. Mas não deixou de ser, né, um grande jogo, né, do Botafogo. Se a gente olhar para a resiliência do time, se a gente olhar para a resistência do time, se a gente olhar para a loucura, né, assim, tatuada, sabe, em cada ação de alguns jogadores dentro de campo. Claro, teve um ou outro, a gente pode falar que o Luiz Henrique de vez em quando parecia que não estava meio focado, aquela coisa, sempre tem um probleminha, não tem jeito, né? Mas a gente via tatuado no comportamento do jogador, né? Ali uma atitude vencedora. E o grande vencedor não é somente aquele time que ataca o tempo inteiro, é também aquele time que consegue se defender, né? É aquele time que sabe que vai, se conseguir fazer muito bem, se safar muito bem, do desafio colocado pelo adversário dentro de campo, num certo momento o seu jogo vai prevalecer. O Botafogo entendeu que precisava resistir. Teria uma bola, essa bola apareceria e o Botafogo iria guardar. Foi justamente o que aconteceu. Então, essa classificação, portanto, ela é importante porque ela foi feita através, não somente do Botafogo do jogo de hoje, ela foi feita também do Botafogo que conseguiu superar com muita dificuldade a LDU de Quito no Engenhão, né? O Botafogo conseguiu uma reação muito importante depois da chegada do Arthur Jorge, né? Então hoje, e foi também o Botafogo de hoje que conseguiu essa vitória jogando um futebol um tanto quanto diferente daquele apresentado contra, por exemplo, a LDU, lá no Engenho de Dentro, né? Então, na verdade, o Botafogo de hoje foi o todo, e foi também o Botafogo de hoje que jogou de forma diferente e conseguiu manter muito da pegada desse time diferente. Ele conseguiu hoje, de uma maneira diferente mesmo, né, expressar o que é o time do técnico Arthur Jorge, tá? E algo muito importante era que o técnico não se perdia, que o técnico sereno, sabedor do que estava acontecendo, controlando ali o processo, sabendo da dificuldade da sua equipe em campo, procurava o tempo inteiro ali pensar possibilidades, né? Mas o fato é que hoje o Botafogo teve um adversário muito forte
né, ali a sua altura, digamos assim, né? O Botafogo precisava superar e talvez o Arthur Jorge não pudesse fazer muita coisa mesmo, né? O que o Botafogo precisava fazer diante desse contexto era conseguir resistir, era conseguir suportar, porque o Botafogo cansaria lá o Peruana com essa resiliência, com essa resistência, suportando a pressão. Num certo momento, o Botafogo chegaria ali no terço final, chegaria à área do Universitário de Lima, até com condição de marcar muito mais benéfica do que a de Laú Perona. Por quê? Porque a equipe Perona estava cansado de tentar. O Botafogo nem tanto. Então quando chegou muito mais sóbrio, sabendo o que precisava fazer. Era a bola da sobrevivência, era a bola para fazer gol, era a bola para guardar, e foi justamente o que aconteceu. Estou feliz, estou muito feliz, porque é o futebol brasileiro que ganha com essa vitória do Botafogo. É o Botafogo voltando, entendeu? A entregar grandes conquistas para sua torcida, porque essa já é uma grande conquista, tá? E outras poderão vir pela frente. Foi tudo muito difícil, e foi sobretudo tudo muito difícil, porque houve a insistência, né, com o técnico errado durante muito tempo. Em certo momento em que houve entendimento de que não dá mais para continuar com esse técnico, né? Vamos buscar um técnico diferente, aí tudo mudou. E eu sempre falo, o técnico faz toda a diferença. Precisamos parar aqui no Brasil de não dar importância para isso, tá? O Arthur Jorge é a grande prova neste momento de que tudo pode ser mesmo diferente, porque esse time aí não conseguiria se classificar se fosse com aquele técnico ultrapassado que estava no comando do banco de reservas do Glorioso. Mas para finalizar, o que mais importa é que conseguiu essa classificação. Se vai contra o Júnior lutar pelo primeiro lugar ou segundo lugar, para mim isso é menos importante. É menos importante, porque a grande glória era conseguir se classificar. E o Botafogo conseguiu entregar essa glória para os seus torcedores, porque o Botafogo é e sempre vai ser o grande, glorioso, né? O clube mais glorioso do futebol brasileiro. É isso, meus amigos e minhas amigas. É isso. Gostou da análise? Se você curtiu e achar que eu mereço tal, você pode, tem condição, mande aí. Valeu demais para dar uma força para o trabalho. Tá bom, gente? Forte abraço a todos. Botafogo sempre, né, gente? Botafogo sempre, é isso.